Bom, então vamos lá, vamos dar início à disciplina. Se vocês quiserem anotar meu e-mail, esse e-mail vai estar no material que eu vou disponibilizar da aula de hoje. Vai estar na videoaula também, essa aula está sendo gravada, então ela vai aparecer lá. Eu não sei como é que vai aparecer, tá, gente? Porque eu nunca gravei, então, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Bom, então vamos lá. Então, para iniciar, a gente precisa de relembrar, né? Porque a gente conversou sobre isso na sala de aula, lá em março, né? E eu fiquei pensando sobre isso, porque lá em março eu me lembro que eu comecei a... Imaginava que o processo não seria tão rápido, não tão longo como está sendo, mas eu achei que fosse um pouco mais longo. E eu queria me manter ativo, né? Eu queria continuar fazendo alguma coisa para não perder a... Que a hora que você encosta, você desiste de fazer o resto, né? Você fala assim, pô, não vou fazer mais nada. E aí você se acomoda. Então, tentei ficar fazendo alguma coisa, mas aí teve talvez uma má interpretação de alguns em relação... Eu não estava querendo cobrar nada, eu estava querendo só me manter ativo no processo para poder tentar até ajudar vocês mesmos no sentido de ter algum material, ter alguma coisa, né? Mas não deu muito certo, enfim. Então, estava pensando sobre isso. E essas aulas, elas foram as aulas iniciais nossas, né? Presenciais. Então, em relação à parte conceitual introdutória, ela parece uma besteira, e ela parece até... E às vezes a gente nem tem muita clareza disso no início. A gente trabalha meio que no automático, no dia a dia prático. Mas esses conceitos introdutórios aí, eles são primordiais para criar a base nossa do profissional de educação física para quase tudo. Porque a educação física, né, o bacharelado em si, ele basicamente ele é uma tomada de decisão o tempo todo baseado em alguma coisa. A gente tem que ter algo, a gente tem que estar baseado em algo para tomar uma decisão. A gente tem que pensar em coletar, a partir de um teste ou de um instrumento, informações que são as medidas, e a partir dessas informações a gente tem que buscar referências que vão nos dar, de alguma forma, uma ideia de quem que é essa pessoa que está iniciando um programa de exercício com a gente. A gente tem que lembrar que o educador físico, ou profissional de educação física, para quem não gosta do termo educador físico, a função dele é prescrição de exercício, né? Função básica. A gente é profissional formado para o acompanhamento, para a prescrição, né, para a melhora do condicionamento, né, para a melhora da saúde. E para que a gente consiga ter um panorama desse cliente, a gente precisa de usar esses conceitos básicos aí, que são conceitos primordiais para iniciar uma prescrição. A gente dificilmente consegue, aliás, dificilmente não, a gente consegue prescrever, ou acompanhar, ou, melhor dizendo, a gente consegue, de alguma forma, ser profissional sem conhecer isso. Eu posso falar para vocês que consegue, né? A nossa área é uma área muito prática, né, do dia a dia. Então, por isso que muitos profissionais, até muito anteriormente a nós, eles se formavam na prática. Eram pessoas que acompanhavam em academia, o dono da academia tinha contratado, tinha colocado o cara lá para acompanhar, o cara aprendeu no dia a dia prático, né? Porque é muita prática, movimento, etc. Mas tem uma parte hoje, né, que vem sendo tratada de maneira diferente, que é a parte científica, que é a parte mais, vamos dizer assim, mais fundamentada do processo, que é a parte de prescrição, que evoluiu muito, né? Evoluiu muito o entendimento aí de como prescrever, quais são os percentuais de intensidade que provocam algum tipo de adaptação aguda, alteração aguda e adaptação crônica. Então, existe uma série de situações que vieram mudando ao longo do tempo, e eu acho que um bom profissional ele tem que compreender o que é isso, né? Então, em termos conceituais, primeiramente, né, nós temos o que é a cineantropometria. Num contexto histórico, vamos dizer assim, os cursos de educação física, eles tratavam essa disciplina primeiramente como biometria. Então, se a gente for olhar lá na história, a gente vai ver que a disciplina de biometria
metria é medida e bio é vida, era a medida da vida, né? E aí, nessa disciplina, se tratava basicamente das mensurações corporais, mensurações cardiorrespiratórias, bem introdutórias, mas existia até um projeto no Brasil que era um projeto de trazer a antropometria para o Brasil inteiro. Então, tinha um caminhão. Eu me lembro algum professor contando essa história, eu nunca li sobre isso, eu gosto de ressaltar isso, eu nunca li sobre isso, mas um professor antigo contou essa história. Existia um caminhão, as pessoas entravam nesse caminhão e iam o Brasil inteiro para fazer mensurações de peso, estatura, circunferência, dobra cutânea, do Brasil inteiro. Então, foi um projeto antigo e essa disciplina ela foi o berço de tudo. Os professores que lideravam o Brasil nessa época, né, lideravam as disciplinas nessa época, era o professor Cláudio Gil, professor Cândido Pires Neto, no Sul, professor Maurício Leal, eu acho que é o nome dele, Maurício Leal da UERJ, não me engano, ou da UFRJ, alguma coisa assim. Eles foram os pioneiros aí nessa questão de antropometria. Depois vieram outros professores aí que trabalharam nessa área de medidas e avaliação, o professor João Bozes Marins, professor D'Artagnan Pinto Guedes, professor Edio Petros, que tem livros, esses autores que eu estou citando, eles têm livros de avaliação no Brasil, né? Então, foram os precursores aí, vamos dizer assim, ou foram pessoas ligadas a essa área de medidas e avaliação no Brasil e que têm publicação e que tiveram uma história, né? Então é sempre bom lembrar dessa história e foram pessoas que foram referências para mim durante o meu processo de formação, né? Depois veio o Roberto Costa da USP, então tem todo um contexto histórico. E esse conceito de cineantropometria onde aí veio esse novo termo, na verdade, né? Essa disciplina passou a se chamar medidas e avaliação, depois ela passou a se chamar cineantropometria. Então, se a gente for para o contexto geral e prático assim, do conceito, metria é medida, antropo é homem e cine é movimento. Então, a medida do homem no movimento ou em movimento, né? Então, a gente tem um conceito mais ampliado e aí, quando eu penso em medir o homem em movimento, eu posso medir muitas variáveis, muitos construtos, muitos fenômenos eu posso medir, tá? Então, baseado nesse termo, né, e nesse conceito introdutório, nós temos 3 palavrinhas ou 4 palavrinhas-chave aí, né, que é teste, medida, e referência e avaliação. Teste nada mais é que um instrumento que nós vamos usar. Então, qualquer instrumento que eu vá utilizar, seja ele um instrumento objetivo. O que é um instrumento objetivo? Instrumento objetivo é que ele vai mensurar, de fato, aquela variável. Aquela variável ela consegue ser mensurada com um valor numérico. Por exemplo, o peso. O peso é uma medida objetiva, né? O peso, ele existe. Eu tenho um instrumento que mensura peso. Capacidade cardiorrespiratória, eu tenho uma variável VO2. Então, eu tenho um instrumento que mensura o volume de oxigênio que sai, o volume de CO2, o volume de oxigênio que entra, o volume de CO2 que sai, eu tenho um instrumento que mede capacidade cardiorrespiratória. Então, eu tenho os instrumentos objetivos. E tem instrumentos subjetivos, que medem construtos, que medem variáveis que não são palpáveis, né? Não são... A gente não consegue pegá-las, a gente não consegue senti-las, né? Então, a ansiedade, afeto, prazer e outras variáveis que podem ser listadas aí. Aliás, eu posso listar muitas variáveis, né, ou muitos fenômenos que a educação física mede, né? A gente poderia citar aí flexibilidade, força, capacidade cardiorrespiratória, composição corporal. A gente pode falar de resistência muscular localizada, a gente pode falar de agilidade, a gente pode falar de velocidade, a gente pode falar de equilíbrio, a gente pode falar de variáveis mais psicológicas, motivação, ansiedade, afeto. Olha, bom, então o teste é todo instrumento. E todo instrumento ele vai me reportar uma medida, um valor, né? Esse valor, ele pode assumir uma categoria ou ele pode assumir um número, né? Então, ele pode ser quantitativo ou ele pode ser qualitativo. Ele pode ser quantitativo e depois se tornar qualitativo,
mas ele não pode ser qualitativo e se tornar quantitativo. Então, o teste, então, é um instrumento, e esse instrumento me reporta uma medida. Então, geralmente, as medidas elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Então, o instrumento pode me reportar uma medida da classe socioeconômica, por exemplo. Ele vai me reportar lá se a pessoa é A, nível B, nível C, nível D, nível E. Eu posso ter um instrumento que vai me reportar um número, balança, por exemplo, balança de peso. Né? Eu vou subir na balança, ela vai me reportar a medida numa unidade arbitrária, numa unidade do sistema internacional chamada quilo. Tá? E eu tenho um instrumento que me reporta uma medida chamada medida arbitrária. Eu coloquei aquela medida ali, mas eu não sei, ela não tem muito significado, vamos dizer assim, ela tem um significado numérico, mas ela não me reporta. Vamos ilustrar aqui. Escala de Borg, por exemplo. Escala de Borg é uma escala que mede intensidade de esforço. Todo mundo já conhece a escala de Borg, conhece? Todo mundo já viu a escala de Borg de alguma forma. Se alguém não viu, me fala que eu projeto ela aqui para vocês. Mas todo mundo já deve ter visto a escala de Borg. A escala de Borg ela varia de 6 a 20 e a pessoa aponta o número. A gente sabe que quanto maior o número, maior a intensidade. A gente explica isso para ela. Mas eu poderia estar invertendo também nessa escala. Ó, quanto menor o número, maior a intensidade. Eu poderia causar um choque no cérebro da pessoa. Não teria sentido nenhum. Mas aquilo ali foi uma escolha arbitrária. Né? Foi uma escolha, lógico que tem sentido, vamos dizer assim, o sentido fisiológico do número subindo, a intensidade subindo também, mas aquilo ali foi uma escolha arbitrária. Tá? Entendido isso? E outra coisa que é importante entender dessa escala, por exemplo, quem está no 6 na escala, quando você chega a 12, não quer dizer que é o dobro da intensidade. Não quer dizer isso. Não dá para fazer a operação matemática com ela. Tá? Então, são escalas que são escalas que a gente chama de escalas ordinais. Beleza? Então, isso vocês devem ter visto em estatística, quem já fez estatística. Tá? Quem não fez, vai fazer e vai lembrar. Eu só estou citando isso porque ela é importante a gente entender, pelo menos, o que tem instrumento que mede qualidade e tem instrumento que mede quantidade. Tá? E, geralmente, quando eu meço quantidade, eu consigo transformar essa quantidade em alguma qualidade. Então, um exemplo disso. Quando eu mensuro o IMC, vocês fazem lá a continha lá. Qual que é a conta do IMC? Vocês sabem, que é massa corporal dividido pela estatura ao quadrado. Né? Então, uma conta simples. Aí lá reporta o número. 22 kg, que é a unidade metro quadrado. Então, toda medida, gente, tem uma unidade. Toda medida tem uma unidade. As que não têm unidade, como a escala de Borg, tem que vir assim, unidade arbitrária, porque é uma unidade que foi arbitrariamente colocada ali. Mas toda medida, peso, é quilo, estatura, metro ou centímetro, aí depende do que você vai adotar, do sistema internacional. Velocidade em metros por segundo, quilômetro por hora. Então, nada é isolado. Qual que é a sua velocidade? 10. 10 o quê? 10 quilômetros por hora. Tá? Então, só deixar isso claro. Beleza? Então, quando eu pego o IMC de uma pessoa, quando eu faço o cálculo, eu coloquei lá e calculei, deu 22 quilogramas metro quadrado. Eu quero transformar essa medida agora em uma qualidade. Eu pego uma tabela e essa tabela vai me reportar o que esse 22 como que ele é representado. Eu olho na tabela. Quando eu olho na tabela, 22 está dentro de uma classificação normal. Então, quando eu falo converter uma variável numérica em uma qualidade, geralmente eu preciso de uma tabela. E quando eu preciso de uma tabela, é o que a gente chama de referências. Para dar sentido a essa medida, ou seja, toda vez que eu uso um teste, coleto uma medida e quero dar referência a essa medida, eu quero dar um significado a essa medida, eu preciso de uma referência. Sem referência, eu não consigo dar significado a essa medida.
Não consigo, é muito difícil. Quando eu falei de MC, automaticamente o cérebro de vocês já tem alguma coisa e foi buscar essa informação. Quando eu falei que era 22, provavelmente aqueles que já têm algum contato prático na academia já pensaram assim, o cara é normal, classificado como normal, em relação ao peso corporal. Agora, se eu falar uma variável que vocês não conhecem, então vou pensar numa variável aqui que talvez muitos não conheçam. Leucometria, tem alguém que conhece? Ou sabe o que é leucometria? Leucometria é a quantidade de leucócitos no sangue. Alguém tem valores de referência na cabeça, assim? Se eu falar com vocês assim, vocês têm 5.000 gramas por centímetro cúbico de leucometria. Faz sentido isso para vocês? Algum sentido? Para o cara que trabalha no laboratório... Oi? Alguém falou alguma coisa, não? Não, professor. Para o cara que trabalha no laboratório, faz sentido. Né? Ele sabe, porque ele já tem guardado no Winchester dele, lá na cabecinha dele, quais são os valores de referência. Então, ele já sabe, esse cara está com a leucometria normal. Esse cara, nossa, aí a hora que ele já lê lá no microscópio lá e fala assim, nossa, esse cara está ferrado, nossa, está infectado, está com uma infecção altíssima, a leucometria está muito alta. Porque ele já tem os valores de referência. Então, toda medida, ela precisa de uma referência. Toda medida. Tá? Quando eu não tenho referência, eu fico tentando entender, eu vou tentar entender melhor o que está acontecendo. Todo mundo conhece aqui, tem clara noção do que é VO2 máximo, correto? Correto. Correto. Queria que vocês participassem aí, pelo menos com sim ou com... Só para eu poder interagir com vocês. Todo mundo tem noção do que é o VO2 máximo, né? Mas vocês têm os valores na cabeça do que é bom, do que é excelente, do que é ruim? Vocês têm isso na cabeça? Sim ou não? Não, professor. No momento, não. Então, se eu falar com vocês assim, olha, eu tenho 45 anos e tenho um VO2 de 45 mililitros por quilo por minuto. Aí eu pergunto para vocês, isso é bom ou ruim? Aí o Marco já colocou aí ontem. Mais ou menos, Marco, tá bravo. Tá bom. Aí o Bruno colocou, tá bom, né? Porque provavelmente você já tem uma referência, mas para o aluno que não tem uma referência, ele não consegue buscar e saber se é bom ou ruim. Entende isso? Então, assim, quando eu falo que a gente tem que ter uma referência para dar significado àquela medida, eu estou dizendo isso, tá? E aí, o tipo de referência, são 3 tipos de referência. Eu tenho a referência critério, e a referência critério é justamente quando eu pego uma tabela já publicada e vou transformar aquele número num significado qualitativo. Eu olhando uma tabela dessa aí, um cara com 45 anos e tem um VO2 máximo de 45, está lá como muito bom. Então, eu sei, então, que a partir de uma tabela, eu ganhei um significado para essa medida. Essa medida ganhou um significado para mim. Ela deixou de ser um número 45 mililitros por quilo por minuto e ganhou um significado. Então, agora eu sei que esse cara é muito bom. E eu ter informação que a capacidade cardiorrespiratória de uma pessoa é muito boa, é importante para iniciar a prescrição de exercício, por exemplo. É importante para eu ter inferências do tipo, esse cara possivelmente é uma pessoa treinada. Esse cara possivelmente tem um passado de... Ou ele já foi algum tipo de atleta, ou um cara que treinou a vida toda. Então, já tenho informações carregadas em cima desse VO2 de 45 mililitros por quilo por minuto com uma pessoa de 45 anos. Porque uma tabela me trouxe essa informação. E as outras inferências, o que me trouxeram mais informações, são questões da minha vivência prática. Por isso que
a vivência prática ela é muito importante, né? O quanto que eu vivo dessa questão de medir, testar, referenciar, escutar os casos clínicos, são coisas que vocês vão aprimorar na prática. E aí, o quanto que vocês vão aprimorar vai ser de acordo com a sensibilidade de vocês e o estudo de vocês, obviamente. Tá? Então, a referência a critério é quando eu pego aquele número que foi reportado num teste, procuro uma tabela e classifico ele com um valor qualitativo. Então, um outro exemplo, faço um teste de velocidade numa pessoa e vejo que ela correu 30 metros em 6 segundos. Aí eu vou lá numa tabela e vejo que esses 6 segundos representam uma pessoa que tem muito boa velocidade ou excelente velocidade. Então, eu consigo ter uma informação o que se representa esses 6 segundos, tá? Para uma referência a critério. Ô, Plácido, eu estou compartilhando sim. Tem mais alguém não vendo a tela minha aí? É porque a tela está parada, assim. Eu estou falando... Eu também não estou vendo não, professor. Quem falou? Vinícius? Vinícius. Você também não está vendo, não? Para mim tá normal. No meu tá normal. Tem alguém falando aí para vocês fecharem a janela e abrir de novo, alguma coisa assim. Para ver se funciona aí. Vê se vai dar certo aí. Vê se vai dar certo. Aí, tá todo mundo normal, então... Vamos esperar o Vinícius voltar aí. Então, a referência a critério é isso, tá, pessoal? É quando eu tenho um valor de um teste e eu vou procurar dar o significado para ele. Esse significado vai vir a partir de uma tabela. Uma tabela publicada que classifica por idade, classifica por gênero, classifica por referência de bom, ruim ou pior e tal, essa classificação. Aí, no exemplo que vai estar num texto que eu vou colocar para vocês no mural, traz essas informações mais detalhadas e por escrito, tá ok? Referência por norma é uma referência que eu busco explicação dentro do mesmo grupo populacional. Então, por exemplo, se eu pegar aqui vocês na sala e mensurar o IMC e ordená-los na ordem crescente, eu vou falar assim, ó, fulano tem mais do que ciclano. Então, eu comparo pessoas do mesmo grupo populacional. Isso é referência por norma, tá? E referência a si próprio, que é um tipo de referência também, e ela é muito comum utilizada na academia, é quando eu comparo o cara com ele mesmo. Então, eu avalio ele inicialmente, e depois de 3 meses eu avalio ele novamente, faço uma comparação. Quando eu tenho variável que eu não tenho muito significado, às vezes a referência a si própria ela é muito importante, tá? Ou quando eu desconheço alguma coisa da variável, a referência a si próprio ela é interessante. Na verdade, esse contexto geral é o que acontece no dia a dia prático, né? Não sei se vocês jogam videogame. Tem alguém que joga videogame aí? Quem joga videogame já deve ter visto, assim, quando você queria, foi ótimo, né? Quem joga videogame já deve ter visto, assim, ou algum aplicativo, você está em comparação às pessoas que jogam a mesma coisa que você é o 50º do mundo. Isso é uma referência por norma. Você compara todo mundo que joga o videogame ali, tipo um ranking, exatamente, Nico. Boa palavra, ranking, tipo um ranking. E aí eu faço referência por norma, ou seja, você está 33% do cara que é o melhor, né? Então, esse é um tipo de referência por norma, tá? E referência a si próprio, você compara com você mesmo. Você tinha tanto de percentual de gordura quando você entrou na academia, agora você tem menos 5%. Então, você reduziu tantos por cento. Essa é uma referência a si próprio. Beleza? Perguntas? Dúvidas? Beleza. Então, vamos lá. Então, para eu conseguir... Fala, Wesley. Só essa critério que eu acho que eu perdi. Ela é a da tabela. Exatamente. Quando eu tenho uma tabela, e aí eu vou comparar aquele valor numérico e vou dar o significado daquele valor numa tabela.
Pressão arterial, por exemplo, né? Sim. Você faz a pressão arterial, aí você olha para a tabela. Ah, o cara está normal. Ah, o cara está numa faixa de pressão arterial hipertensa. Mas a gente, como não é médico, a gente não pode falar que ele é hipertenso. Ele está com a pressão alterada, né? Naquele momento, não sei por quê. Mas ele está com a pressão alterada, tá? Então, é uma forma de você dar um significado. A pressão arterial é outro exemplo que a gente tem também, que é muito automático, né? A gente vê tanto na mídia que o valor é 130 por 90 e tal, 13 por 9, que já está automatizado. Todo mundo que você pergunta, está um pouquinho alta. Por que a pessoa já sabe que está alta? Porque ela tem um valor de referência. Aliás, a gente só sabe que é alta ou baixa como referência, igual a anatomia, né? A anatomia não é toda referenciada em proximal, distal. É proximal por quê? É distal por quê? É medial por quê? Porque tem as escalas, as cinturas, né? Então, a gente vai e coloca... O que é isso aí? 14/8 na Conde da Boa Vista, no sol do meio-dia. A pressão... Entendi. Entendi, Bruno. Entendi. Agora entendi. Então, para dar o... Dei o significado, agora, para ter o processo todo, né? A gente chama esse processo de testar, medir, referenciar, eu chamo isso de avaliação. Tá? Toda vez que eu testo, mensuro, obtenho uma medida, busco dar o significado dessa medida e vou dar uma interpretação e vou tomar uma decisão, esse processo como todo eu chamo de avaliação. Tá? Então, avaliação seria um processo de testar, medir, dar significado à medida e tomar uma decisão do que fazer. Beleza? E aí vem algumas perguntas que são perguntas importantes, aí da gente poder, na aula presencial a gente consegue discutir um pouco mais. Mas por que a gente avalia, né? Ou por que a gente mensura, por que a gente testa? O que eu posso avaliar, né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter para mensurar as pessoas? E como eu escolho os instrumentos para mensurar? São perguntas muito importantes, né? Que eu tenho que me fazer antes de iniciar o processo de mensuração e testagem, né? Então, eu tenho que saber se meu ambiente é adequado para mensuração, porque tem algumas variáveis que podem ser interferidas ou sofrer interferência do meio ambiente, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer consumo de oxigênio na sala lá no laboratório, não recomenda-se ter mais de 2 pessoas ou 3 pessoas dentro do laboratório. Recomenda-se que o ar-condicionado esteja ligado, a temperatura esteja entre 22 e 25 graus. Então, existe uma recomendação. Por que essa recomendação, professor? Porque o fabricante, quando ele entrega o aparelho, ele fala, olha, esse instrumento ele funciona melhor dentro dessa faixa de temperatura, dentro dessa faixa de pressão, dentro dessa faixa de umidade. Então, existe... A escolha do instrumento é importante se eu tenho o local adequado para utilizar esse instrumento. Tá? Por exemplo, eu vou escolher um instrumento que faz teste de campo, por exemplo. Aí eu vou fazer esse teste de campo lá na Praia de Boa Viagem. Você tem certeza que a Praia de Boa Viagem, o calçadão, ele é totalmente linear, ele não tem nenhum aclive, nenhum declive? Você tem certeza disso? Porque uma das recomendações de teste cardiorrespiratório de campo é que a pista, ou que o local que você vai fazer não tenha inclinação nem declive, nem aclive. Então, o local, o que você tem disponível, a gente tem que ter essas informações para saber como escolher o instrumento. Uma outra coisa que determina a escolha do instrumento é a relação custo-benefício. Será que vale a pena eu gastar para... Eu vou ter o retorno desse investimento que eu vou estar gastando? Por exemplo, alguém aqui pode querer comprar um aparelho de consumo de oxigênio para fazer taxa metabólica basal, para fazer consumo no exercício. Aí você descobre que o aparelho custa R$36 mil, um aparelho mais simples. Aí eu pergunto, quanto você vai cobrar
vai te dar o retorno para você pagar o instrumento e ter um lucro? Você sabe quanto que é a manutenção preventiva desse instrumento? Quanto que custa? Então, será que vale a pena ter esse instrumento, então? Eu vou ter a sala adequada para fazer esse tipo de mensuração? Então, quanto que vai custar isso? Então, essa relação é importante. Por que avaliar? Vocês estão falando aí para mim, ó. Acompanhar a evolução, verificar alguma deficiência, né? Pesquisa, a gente utiliza muito teste, medida e avaliação, né? Teste, medida, referência na pesquisa. Acompanhar o crescimento, verificar a diferença entre membros, né? Verificar a diferença entre segmentos, verificar déficits de força, déficit de desenvolvimento das pessoas, né? Então, tem uma série de motivos do porquê avaliar. E uma coisa que é importante, que é o cuidado ao avaliar. Quais são os cuidados que eu tenho que ter para avaliar? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Peraí, rapidinho, só a Raíza perguntou. Exames se encaixam em que classificação? Que exames, Raíza? Exame é um teste também, tá? Exame, você está perguntando assim, ó, a prova que você faz é um teste. O exame laboratorial é um teste. Sim, ninguém chama de teste, né? Na parte clínica, né? Ninguém chama de teste, né? Tem alguns que chamam de teste. Teste do Papa Nicolau, teste do pezinho, né? São exames, são testes. Tá? Teste significa que eu estou usando um instrumento para medir alguma coisa. Então, qual o significado de teste? Teste é um instrumento utilizado para mensurar alguma coisa. Mensurar o quê? Aí, mensurar, eu posso medir qualquer coisa. Aí vai ser de acordo com o tipo de teste. Por exemplo, na prova. O que o professor mensura na prova? O que um professor mensura na prova? Ele mensura se aquele conteúdo que foi dado foi absorvido, né? E se o aluno, de fato, entendeu o que foi passado. Tá? Beleza? Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter para avaliar, né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter para avaliar? O primeiro cuidado que eu tenho que ter para avaliar é conhecer o instrumento, tá, gente? Um outro cuidado muito importante que a Ramires colocou aí agora é conhecer a confiabilidade do instrumento, que é o que a gente chama de qualidades psicométricas. O instrumento é confiável? O instrumento mensura de fato aquilo que ele pretende mensurar, né? Então, são informações primordiais, assim. Primeiro é conhecer a medida, né? Por que eu tenho que conhecer a medida? Olha só que interessante. Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu apresente para vocês aqui na aula agora e fale, vocês vão fazer um curso meu, vocês pagaram para fazer um curso. Eu vou dar um curso de aptidão cardiorrespiratória, eu cobrei R$300, e vocês pagaram para fazer esse curso, porque no folder eu coloco assim, venha conhecer o novo método para avaliar a capacidade cardiorrespiratória do professor Damasceno, tal, famoso, etc. Aí vocês pagaram R$300. Aí eu vou lá no curso, falo de capacidade cardiorrespiratória, no final eu falo para vocês assim, ó, eu tenho essa equação aqui, matemática, vocês vão colocar a idade da pessoa, vocês vão colocar aqui para mim qual que é a estatura dela e no final vocês vão ter o VO2 máximo dela. Aí, no curso lá, mas não, isso aí foi validado, eu já provei no artigo tal e tal e tal, e passo a equação para vocês. E aí vocês vão para o campo prático e vão testar essa equação, vão fazer o teste lá nas pessoas que vocês estão atendendo, né? Aí vocês pegam uma pessoa que ela relata para vocês assim, ó, eu sou mal condicionada, não faço atividade física nenhuma e tal, e eu nunca fiz atividade física, tenho 32 anos, e aí vocês calculam o VO2 máximo da pessoa lá.
Aí o VO2 máximo dela dá 60 mililitros por quilo por minuto. Isso é um K a mais aí. Se vocês conhecerem de fato a medida, né, vocês provavelmente vão ficar na dúvida se de fato o instrumento funciona. Como é que uma pessoa que reporta, que nunca fez atividade física, sedentária, não gosta de fazer atividade, está meio obesa, ela tem um VO2 de 60 mililitros por quilo por minuto? Eu só consigo ter essa inferência porque eu conheço a medida que está sendo feita. Eu não conheço o instrumento ainda, porque o instrumento foi passado por um professor que falou que foi validado e tudo mais, mas a medida não é compatível com a característica da pessoa. Então, eu já tenho que botar dúvida em alguma coisa aí. Ou eu calculei errado, fiz alguma conta matemática errada, ou o instrumento não funciona para essa pessoa. Pode funcionar para outras, mas para essa não. Ano passado fui ao cardiologista, peguei um busão lotado, um calor desgraçado. Cheguei correndo no horário marcado, o médico conferiu minha pressão, deu acima. Olhou para mim e disse que era hipertenso. Exatamente, cara, Marco, exatamente. É mais ou menos isso. Provavelmente ele não perguntou o contexto que você chegou ali. Provavelmente ele não fez nenhuma pergunta, né? Ele somente... Ô, Leonardo, aí vamos fazer a meia-culpa também. Não é eles, não. Não é somente eles, não. Infelizmente. Todos nós, profissionais, temos que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. Porque no dia a dia prático, nós, de uma certa forma, acabamos funcionando no automático. E quando funcionamos no automático, a gente não para olhar muitas coisas do que está ao nosso redor. Nem para escutar o que outra pessoa tem para dizer. Não sei se vocês concordam comigo. Muitas das vezes a gente não para escutar o que o nosso aluno tem para dizer. Não é verdade? Então imagina você lá com um personal, está terminando o horário de um personal, já tem outro esperando lá, aí a pessoa fala assim, pô, tô com a dor e tal aqui, não sei o que, na semana que vem a gente vê isso. E agora já terminou o seu horário. Você entende? Então, assim, a gente está num ritmo, e eu não estou defendendo o médico não, tá, gente? Estou só falando que a gente também tem que olhar para a gente também enquanto profissional, enquanto futuros profissionais vocês, né? A gente tem que olhar para isso, porque a gente, de uma certa forma, a gente está num processo de aceleração, a gente quer ganhar dinheiro. E às vezes a gente deixa passar coisas que a gente não para escutar o nosso aluno. Às vezes um aluno falou assim, pô, não gosto de fazer esse exercício. Aí você, primeiro exercício da ficha, você mete o cara para fazer o exercício que ele não gosta. Que você acha importante, mas ele detesta aquele negócio. Então, assim, tem que tomar, a gente está sempre automatizado. A gente é automático por natureza, né? Muitas das nossas reações, elas são automáticas e a gente não se dá conta disso. Então, a gente tem que parar um pouquinho e escutar um pouco mais o outro. Às vezes, vale a pena escutar. E o processo de testar, medir, buscar referência, o feedback do aluno, ele é muito importante. Você ter o relato do aluno, eu estava falando isso com a minha esposa ontem, que a gente estava até falando da medicina, a gente estava vendo uma série que chama Diagnóstico na Netflix, e aí vale a pena vocês verem a série, que justamente fala disso. A médica, ela fez essa série porque ela tem visto que os médicos não param para escutar o paciente. Escutar quais são as queixas, escutar quais são os problemas. E tudo virou uma questão assim, isso é psicossomático. Isso é da sua cabeça. Né? Então, é lógico que a nossa profissão, ela não é a medicina. Mas a nossa profissão também, ela requer também escuta. Requer também ouvir o nosso cliente, né? Nem sempre você vai poder atender o cliente, né? Porque às vezes o que ele quer não é possível ainda no momento. Mas a gente tem que ter esse diálogo aberto com ele e saber esclarecer isso para ele. Porque senão daqui a pouco a gente está se tornando aquilo que a gente mais critica, né? Que é esse modelo mais
acelerado, modelo de não querer escutar, de querer automatizar as coisas e sem pensar no todo, tá? Então fica a dica aí para todo mundo, assim. Eu tô falando isso para vocês porque enquanto professor é muito mais fácil para mim pegar tudo pronto de todo semestre e voltar a repetir, vocês concordam comigo? É muito mais fácil, pô. Mas aí eu tenho que, até conversando com os monitores, eu tenho que apresentar os monitores para vocês também, que eu esqueci. Mas eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas é muito mais fácil para mim, mas eu sentei com eles, a gente conversou, a gente discutiu a atividade, porque esse é o processo. E por isso que eu apresento para vocês antes também. Se é no modelo presencial, e que vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso comigo, a gente tenta discutir, ver o que é melhor para a turma. Porque nem sempre o que eu estou pensando que é melhor vai ser o melhor. E às vezes, é lógico que tem aquelas coisas que vão ser sempre aquele que vai falar assim, não faz nada não, deixa assim mesmo e tal. Porque também não quer, às vezes não quer nada com a hora do Brasil. Não é isso também, mas a gente tem que sempre escutar o que tem para ser falado. A gente pode até não concordar, mas escutar às vezes é bom, né? Então, o cuidado ao avaliar passa por essa questão aí. Passa pela entender qual que é o instrumento, entender o que é a medida que você está medindo, o que você está medindo ali, né? O que o instrumento me reporta? O que ele me dá de informação? Até onde vai essa informação que ele me dá? Porque senão a gente começa a encontrar coisa que não tem. Eu já vi em congresso coisas absurdas, porque o cara não entende o que é o instrumento dele. Aí ele quer, vamos imaginar, do tipo assim, eu faço o Dexa com vocês, tá? Aí eu faço o Dexa numa menina aí qualquer da sala. Aí chega no Dexa, deu osteopenia na menina. Aí eu falo assim, porque você tá com vitamina D baixa. O Dexa não me falou isso. Isso é uma inferência. Isso é uma inferência. O Dexa, você deve estar com, deve ter distúrbio hormonal. Isso deve ter. Eu não tenho conhecimento para afirmar isso ou para gerar qualquer tipo de inferência sobre isso. Eu estou gerando uma inferência sem ter certeza. Para isso, ela tem que fazer um exame certo para ter esse tipo. Eu posso ter o apontamento. É isso que o médico faz, mas é o médico que faz. Eu não posso dar essa informação para um aluno meu. Você deve estar com algum problema hormonal. Porque não tem que falar isso. O que o instrumento mede? Ele mede osteoporose, osteopenia e saúde óssea. Então, você está com um nível baixo de cálcio no osso. Eu não sei por quê. Porque eu não sou médico para estar inferindo sobre doença. Né? Então, esse tipo de coisa é meio complicado. Então, a gente tem que ter sempre ciência do que o instrumento me reporta. Se o instrumento me reporta o VO2, exatamente, Felipe, eu tenho que interpretar o que é esse VO2. O que esse VO2 me reporta? Ele me reporta que ele tem um bom condicionamento físico. Como eu sou educador físico, aí eu tenho informações precisas sobre isso. O cara que tem um VO2 alto, os estudos indicam que ele tem maior prevalência maior chance de ter uma vida mais saudável, uma melhor qualidade de vida e saúde vascular e tal. Mas é uma medida que eu conheço. Eu não estou falando de doença, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado para não misturar. Às vezes até se você sabe, o eletro deu errado, o eletrocardiograma está com um problema aqui, tem um problema cardiovascular aqui e tal, você conhece. Mas quem dá esse tipo de diagnóstico não somos nós, tá? A gente não trabalha com esse tipo de coisa, ainda não, pode ser que no futuro, né, a gente tenha formações um modelo mais transversal, multidisciplinar, multicurso, né, mas até então a gente não tem isso. Então a gente tem que tomar cuidado um pouco aí com o que a gente reporta de informação. Beleza? Bom, e aí, por fim, a gente tem as qualidades psicométricas, que são importantes para avaliar. Alguém falou aí, que é a confiança do instrumento, né? Será que o instrumento é confiável? Será que ele me reporta medidas verdadeiras? Aí volta ao exemplo da equação que o professor Vinícius passou para vocês num curso de R$300. Ele passou uma equação mágica
mas que talvez não seja confiável. A primeira pessoa que vocês avaliaram deu um VO2 altíssimo. E o cara reporta, ou então o cara é um fenômeno, a pessoa, né? Coisa que uma equação matemática não consegue prever, se o cara é fenômeno ou não, né? Se ele é geneticamente privilegiado ou não, tá? Então, a gente tem, nas qualidades psicométricas, a gente tem validade e a reprodutibilidade. Aí eu vou deixar isso para o nosso próximo encontro aí. Beleza?